Eu sou Breno Altman, diretor editorial do site Opera Mundi. Eu queria convidar vocês a assistirem os vídeos do Opera Mundi no nosso canal do YouTube. Também aproveito para chamá-los a assistir esses mesmos vídeos na TV 247, que é nosso grande parceiro nessa batalha por uma comunicação independente e verdadeira em nosso país. Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos História. O tema de hoje: como a União Soviética venceu o nazismo? Sim, a pergunta é essa mesma. Como a União Soviética venceu o nazismo? Porque uma das grandes lendas construídas pela narrativa ocidental é de que a derrota do nazismo teria sido um resultado, teria sido produto das forças aliadas, a coalizão de países que se uniu para derrotar Hitler e seus aliados, incluindo, evidentemente, os Estados Unidos e a Inglaterra, com um papel protagonista ao lado da União Soviética. Embora formalmente tenha sido exatamente isso que ocorreu, a união do primeiro Estado socialista com as principais potências capitalistas democrático-liberais, foi essa união que derrotou o hitlerismo. Embora formalmente tenha sido assim, é evidente, e isso é o que o nosso programa demonstrará, que a participação, o peso real de cada um desses estados foi completamente diferente. O grande esforço de guerra para derrotar o nazismo foi da União Soviética. A União Soviética perdeu 20 milhões de homens e mulheres. A União Soviética teve que suportar a guerra contra o nazismo praticamente quase até o final da beligerância. Recordemos que apenas em 1944 ocorreria o desembarque na Normandia, quando o nazismo já estava praticamente com a sua coluna vertebral quebrada, e o Exército Vermelho, vitorioso na Batalha de Stalingrado em 1943, no início de 1943, o Exército Vermelho já marchava rumo a Berlim. O desembarque na Normandia, região francesa, ocorre quando a guerra já se aproximava do seu final. Evidentemente que teve sua importância, teve seu papel para reduzir o tempo de guerra, mas quando ocorre o dia D, o nazismo já estava em declínio, já recuava diante das poderosas tropas do Exército Vermelho. O nazismo já estava sendo batido pela União Soviética, então liderada por Joseph Stalin. Não apenas, portanto, o esforço de guerra da União Soviética foi muito superior ao dos países ocidentais, particularmente Estados Unidos e Inglaterra, como o papel concreto do Exército Vermelho foi muito mais importante. É o Exército Vermelho que decide a guerra. É o Exército Vermelho que provoca feridas incuráveis no aparato militar nazista. É claro que naquele período o nazismo teve suas escaramuças com a Inglaterra, bombardeios incessantes sobre Londres durante vários anos, os Estados Unidos estavam às voltas com o Japão, cada uma dessas potências capitalistas democrático-liberais tiveram um papel no combate ao nazismo. Mas historicamente é correto afirmar que a União Soviética derrotou o nazismo. E por isso, a pergunta do programa de hoje. Numa contestação à narrativa ocidental, particularmente estabelecida pelo cinema, pela televisão, pelo jornalismo dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, na sua luta ideológica contra o campo socialista e o Estado que teve o papel de vanguarda no processo revolucionário do século XX, exatamente a União Soviética. Para que nós possamos
explicar as razões de como a União Soviética conseguiu esse formidável feito, o feito de derrotar o nazismo, é importante nós entendermos o cenário pré-guerra. A União Soviética, nos anos 20, nos anos 30, era um país com enormes dificuldades econômicas e internacionais. Havia passado pela Primeira Guerra Mundial e pela Guerra Civil, que se seguiu à Revolução de 1917. Nos anos 20, a União Soviética vivia um extremo isolamento internacional, arrefecido por um número restrito de anos, enquanto esteve vigente seu tratado com a Alemanha, que permitiu um pouco de capitais, de tecnologia, de acesso a mercadorias que foram levando o país a se reconstruir economicamente. Mas a partir de 1925, quando as potências vencedoras da Primeira Guerra assinam um pacto com a Alemanha que arrefece as exigências inscritas no Tratado de Versalhes, o tratado que foi assinado quando a Alemanha capitula na Primeira Guerra Mundial, quando essas exigências são arrefecidas por um tratado assinado em 1925, a Alemanha desfaz seu acordo com a União Soviética e a União Soviética passa a viver, então, nova situação de grande dificuldade no final daquela década, sem acesso a capitais, sem acesso a mercadorias, isolada internacionalmente. No final dos anos 20, já começa a ser claro que o cenário para a União Soviética era cada vez mais preocupante. O ascenso do nazismo na Alemanha colocava, junto com outras questões geopolíticas, como inevitável uma nova invasão militar ocidental contra a União Soviética. Na Guerra Civil, que sucede à Revolução de 17, 14 potências ocidentais haviam participado do esforço das forças contra-revolucionárias para derrotar o governo bolchevique de Lenin. No final dos anos 20, o cenário de uma nova invasão se aproximava, tanto pela ascensão do nazismo, quanto pelo isolamento da União Soviética diante do cerco das potências capitalistas, particularmente da Inglaterra, que ameaçavam a asfixia financeira do país e conspiravam planos para desestabilizá-lo militarmente. Diante dessa situação, a União Soviética faz um giro profundo na sua política econômica, chamada coletização forçada do campo, para permitir a industrialização acelerada do país, para permitir que o país rapidamente se industrializasse e tivesse, portanto, condições de produzir aço e ter sua própria indústria militar em condições de enfrentar a guerra que se avizinhava, segundo os cálculos da direção bolchevique, particularmente de Stalin. Esse esforço de industrialização, através da colonização forçada do campo, foi praticamente uma nova guerra civil no país. Provocou centenas de milhares de mortes, porque os camponeses ricos, aqueles que detinham a propriedade da terra e não aceitavam a coletização, resistiram contra essa política do Estado soviético, e o Estado soviético teve que recorrer à violência para quebrar a resistência dos donos de terra. E isso teve consequências em perdas humanas e materiais de grande porte. Apenas no início dos anos 30, a União Soviética voltaria a alcançar algum grau de normalidade econômica e, efetivamente, começaria a industrializar o país. Mas a defasagem entre a economia soviética e a economia alemã era brutal. Também seria brutal a defasagem militar entre os dois países a partir do momento que Hitler chega ao governo, vira primeiro-ministro, chanceler, na terminologia alemã, e depois, a partir de 1934, chega a chanceler em 33, e a partir de 34 assume o poder absoluto no país depois da morte de Hindenburgo. Hitler passa a ser o Führer, e a Alemanha, na segunda metade dos anos 30, se rearma com muita velocidade, e a defasagem militar entre os dois países é gigantesca. A União Soviética, diante desse cenário, com o nazismo ameaçando a invasão, com o nazismo tendo embutido no seu código genético sua expansão imperialista, e particularmente sua expansão imperialista ao Oriente, para derrotar o bolchevismo, como prometia Hitler no Mein Kampf. Hitler prometia acabar com o bolchevismo,
com a aliança entre judaísmo e bolchevismo. Ele identificava o bolchevismo também com seu discurso racial antissemita, para criar condições de defesa. A União Soviética busca uma aliança com os países ocidentais, particularmente com França e Inglaterra, para deter Hitler. Propõe um pacto a partir da nova política impulsionada pela Internacional Comunista e pelo próprio governo soviético de frente popular, de aliança entre todas as forças dispostas a derrotar o nazismo. Mas a Inglaterra e a França fazem jogo duplo e, finalmente, em 1938, assinam com a Alemanha o Pacto de Munique, cedendo à Alemanha os Sudetos tchecos, importante região industrial da Tchecoslováquia, reivindicada pelos alemães sob o pretexto de ali viver uma maioria prussiana que estaria sendo perseguida pelos tchecos. A Alemanha, a França de Daladier e a Inglaterra de Neville Chamberlain capitulam diante de Hitler, se desonram diante de Hitler para deter a guerra contra o Ocidente e empurrar Hitler para a guerra ao Oriente, para empurrar Hitler à guerra contra a União Soviética. A União Soviética se vê numa situação desesperadora e Stalin lança uma carta nova, que seria, em 1939, o Pacto Ribbentrop-Molotov. Ribbentrop era o chanceler nazista, Molotov era o chanceler da União Soviética. O que Stalin propunha à Alemanha? Um pacto de não agressão, garantindo que a Alemanha tivesse tranquilidade ao Oriente, permitindo que a Alemanha tivesse acesso à Polônia, que era seu alvo principal, seu alvo primário ao Oriente, e garantindo para a União Soviética que o nazismo, ao invés de atacá-la em primeiro lugar, se voltaria ao Ocidente. Stalin faz França e Inglaterra sorverem do veneno que tentavam jogar contra a União Soviética. E, de fato, o nazismo começa a Segunda Guerra Mundial atacando a Polônia e atacando em seguida a França, a Bélgica e outros países ao Ocidente, iniciando o bombardeio sobre a Inglaterra naquela estratégia de blitzkrieg do nazismo, de tomar conta o mais rápido possível dos territórios que desejava ocupar. Hitler, a partir do pacto Ribbentrop-Molotov, chega à seguinte conclusão, que era mais fácil derrotar os seus inimigos ao Ocidente, escravizá-los, submetê-los, para em seguida, fortalecido, atacar a União Soviética. Com isso, com o pacto Ribbentrop-Molotov, a União Soviética ganha tempo. Consegue em 2 anos, entre 1939 e 1941, reequipar seus exércitos, reorganizar suas tropas, reorganizar a estrutura militar, construir uma potente indústria bélica, transferir os centros de produção industrial das fronteiras ocidentais, por onde atacaria a Alemanha num primeiro momento, para as fronteiras orientais mais distantes da Alemanha nazista. A estratégia concebida por Stalin se inspirava na estratégia do Império Russo contra Napoleão. Ao invés de dar combate nas fronteiras ocidentais, numa situação em que os exércitos invasores teriam a vantagem de estarem ainda próximo do seu abastecimento logístico, Stalin transporta as linhas principais de defesa para o centro do país e transfere, portanto, toda a indústria militar para o centro ou para o oriente e ao norte do país para protegê-la, para obrigar o nazismo, que mais cedo ou mais tarde atacaria a União Soviética, a esticar ao máximo suas linhas logísticas, criando uma situação mais favorável para enfrentá-los, para a resistência soviética, como havia ocorrido com a resistência do Império Russo contra a invasão napoleônica. O famoso incêndio de Moscou, o exército de Napoleão só seria batido depois de ocupar uma Moscou deserta, quando as tropas francesas estavam exaustas e sem abastecimento logístico. Nesses 2 anos, de uma maneira febril, a União Soviética se prepara para a guerra. E em 1941, os nazistas atacam. No dia 22 de junho de 1941, os nazistas atacam. É a Operação Barbarossa. Nos primeiros dias e semanas de combate, o exército nazista avança de forma extremamente veloz. Chega às portas de Moscou, chega a 50 quilômetros de Moscou, naquela velha estratégia da Blitzkrieg da Alemanha nazista. Stalin e a direção bolchevique
chama o país a um novo conceito de guerra, a guerra de todo o povo. O que queria dizer esse conceito? Que o nazismo não poderia ser batido por tropas regulares somente, que para o nazismo ser batido era necessário que todo o povo soviético, homens e mulheres, pegassem armas, se organizassem em tropas regulares ou em tropas irregulares de guerra e de guerrilha nos territórios ocupados pelo nazismo. Guerra de todo o povo teve seu primeiro grande teste na defesa de Moscou, quando a população moscovita, de maneira absolutamente ampla, não importava a idade, o sexo, defende a cidade contra o invasor nazista. Guerra de todo o povo recebeu na União Soviética o nome de Grande Guerra Patriótica, que é como os soviéticos chamavam, os russos continuam chamando a Segunda Guerra Mundial, a guerra que derrotou o nazismo. Moscou se defende. O nazismo o exército nazista para as portas de Moscou e Hitler, em função dessa resistência soviética, faz uma inclinação na sua política que lhe seria fatal. Concebe que a União Soviética, para defender Moscou, exauriria suas tropas, desidrataria sua capacidade de defesa e que era hora de abrir uma segunda frente dentro do território soviético ao Oriente, no caminho dos Urais, onde estavam as reservas petroleiras da União Soviética. E na cabeça do acesso aos Urais estava Stalingrado. Hitler divide seus exércitos e concentra suas forças não mais na tomada de Moscou, mas na tomada de Stalingrado e na construção de um caminho para os Urais soviéticos. E ali em Stalingrado ocorre não apenas a maior batalha da Segunda Guerra Mundial, mas a grande batalha da história da humanidade. Jamais houve uma batalha tão sangrenta, tão multitudinária, tão importante, tão heróica, tão épica quanto Stalingrado. Foram praticamente 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos de combate rua a rua, prédio a prédio. A estação de trem chegou a mudar de mão 7 vezes entre soviéticos e alemães. A Batalha de Stalingrado revela a enorme mobilização do povo soviético contra o nazismo. Homens e mulheres plenamente engajados entraram para a história, viraram lendas. As aviadoras soviéticas que combateram em Stalingrado viraram lenda. Os snipers, os franco-atiradores, como Zaitsev, que tiveram um papel fundamental numa guerra que era quase corpo a corpo. No dia 2 de fevereiro de 1943, depois de prolongada batalha, os nazistas capitulam em Stalingrado. Pela primeira vez, os nazistas perdiam uma batalha da Segunda Guerra Mundial. Sua rendição foi brutal. Simplesmente os melhores exércitos nazistas as tropas dirigidas por von Paulus se rendiam a centenas de milhares aos soviéticos. Arrebentava a estrutura militar nazista. Quebrava-se em Stalingrado a coluna vertebral do nazismo. E a partir de Stalingrado, o nazismo, que até então só avançava, o nazismo começa a retroceder. As tropas do Exército Vermelho refazem o fluxo militar e começam a empurrar o exército nazista, primeiro para fora do território soviético, depois para fora dos territórios ocupados na Europa Oriental e em seguida rumo a Berlim. O Exército Vermelho marcharia território após território, libertando o seu próprio país e libertando os países da Europa Oriental que viriam a se incorporar ao campo socialista. Foram seguidas batalhas épicas depois de Stalingrado, concluindo na Batalha de Berlim, onde o nazismo resistia como podia, mas o Exército Vermelho, confiante, vitorioso, depois de uma batalha, depois de um processo de resistência jamais visto na história humana, o Exército Vermelho acabaria por tomar Berlim. Aquela célebre foto em que a bandeira da União Soviética é pendurada no Reichstag alemão, entrando para a história como um momento em que a besta nazista era destruída. Os países ocidentais
em 44, como já disse no início do programa, fazem o desembarque na Normandia e viriam a se encontrar com a União Soviética em Berlim. No dia 8 de maio de 1945, é assinada a rendição. Aliás, foram 2 atos de rendição. O último desses atos de rendição, já no quartel-general das forças soviéticas em Berlim, ocorre pelo horário soviético no dia 9 de maio. É por isso que os soviéticos celebram a vitória sobre o nazismo no dia 9 e não no dia 8 de maio, como ocorre com as potências capitalistas ocidentais. No dia 9 de maio de 1945, a União Soviética concluía a mais épica das epopeias humanas. Um país econômica e militarmente tão mais fraco que a Alemanha havia reunido forças suficientes, organização suficiente, liderança suficiente para bater o maior inimigo da democracia e do progresso que o mundo já conheceu, o nazismo liderado por Adolf Hitler. Termino aqui a minha exposição de hoje. Antes de concluirmos o programa, 2 mensagens importantes. A primeira delas, sugiro a vocês fortemente que façam uma assinatura no canal de Opera Mundi no YouTube. Nessa plataforma, vocês tanto poderão assistir nossas transmissões ao vivo, quanto pesquisar edições anteriores do programa 20 Minutos e demais programas da TV Opera Mundi. O YouTube é uma plataforma muito mais amigável para assistir vídeos, para fazer comentários e também para contribuir financeiramente com o Opera Mundi através do Superchat. Quando se inscreverem no YouTube, não se esqueçam de marcar aquele sininho para serem avisados toda vez que nós colocarmos novos programas no ar. Segunda mensagem. Peço a vocês encarecidamente que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi. O que é assinatura solidária? É um pequeno valor que nossos leitores e espectadores pagam mensalmente para que nós tenhamos os recursos necessários para a sustentação e o desenvolvimento de um jornalismo independente, de qualidade, para que nós tenhamos os recursos necessários para a batalha cotidiana de ideias e informações contra a imprensa de direita, que cada vez mente mais, que cada vez é mais tóxica. Vocês poderão obter informações sobre a assinatura solidária e realizá-la, porque é um processo muito simples e rápido, no endereço www.operamundi.com.br/apoio. Eu vou repetir, www.operamundi.com.br/apoio. Nós contamos com a assinatura solidária de vocês. Quero encerrar, então, o programa desta sexta-feira. Nós voltaremos a nos ver na próxima segunda-feira, no programa 20 Minutos Nacional, às 16h30, nos canais do Opera Mundi, no YouTube e no Facebook. Até lá e um grande abraço.